Realizadas aqui, tanto aos domingos como às quintas-feiras, estão lá no site. Só acessar o site, clicar em vídeos, veja a palestra que você quer ouvir, clique nela, vai estar ouvindo a palestra que foi realizada aqui. No dia 10 de maio, quando esteve aqui o Adriano Marques, ele fez o programa roteiro da Rede Boa Nova de Rádio ao vivo, diretamente daqui, do GBEM. Toda casa que o Adriano vai, ele faz o programa ao vivo das 18 às 20 horas, direto da casa onde ele está, depois ele profere a palestra. Então nós fizemos aqui uma gravação desse programa também. O Maicon hoje já colocou o link lá no site do GBEM. Quem quiser ouvir o programa, o que foi comentado no programa que foi feito aqui no dia 10 de maio, é só acessar lá o nosso site, com o Adriano Marques, que vai estar toda a gravação do programa. Tá? Também, como eu disse semana passada, toda terça-feira, às 20 horas, na Rádio da Barra, na AM, o programa Meditação, né, Pedro? O Pedro que foi o criador desse programa, Meditação, e toda semana, então, terça-feira, às 20 horas, tem lá o programa. Quem não conseguir ouvir o programa também, às vezes não dá para participar no dia, na própria terça-feira, está o programa no site do SEC, né? secbb.com.br. Também só acessar o site do centro, está lá todos os programas de meditação e as palestras que são realizadas lá no Lar Cristão também. Tá? Hoje nós estamos recebendo aqui, para fazer a palestra para a gente, nosso amigo Pedro Mesquita. Por favor, Pedro. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar junto de vocês. Hoje não aí no banco, aqui, né? Que não muda muito. Todos aprendizes, todos nesse processo de evolução, que é onde a gente ganha os nossos, que põe a cabeça, né, para a gente meditar sobre alguns assuntos. Na correria do dia a dia não dá tempo da gente parar muitas vezes para isso. Na verdade, isso não é uma palestra, já está lá, é uma história hoje que nós vamos contar aqui. E através dessa história, eu queria ver se eu conseguia fazer vocês refletirem sobre a vida de vocês. Porque dentro dessa história é tudo fictício. Nomes, datas, não tem nada de real aí dentro. Uma noite eu acordei, né, uma madrugada, acabei acordando com essa história, bem dizer, na cabeça, e fui passando ao papel, depois mais para frente fui montando ela no computador. Algumas outras noites vieram mais ideias, ela mudou a formatação dela já 2, 3 vezes para ter um complemento melhor, né? Mas a gente não consegue contar, na verdade, a história de um espírito. Porque nem que a gente ficasse aqui, acho que o ano inteiro fazendo palestras de 40 minutos, não conseguiríamos contar a história desse espírito. Então, aqui nós pegamos de uma certa data para frente, para poder contar uma parte, na verdade, da história desse espírito. E essa história tem a ver com a escravidão. Quando nós falamos em escravidão, nós lembramos só a época em que o Brasil esteve sujeito à escravidão, professando a escravidão, né? Mas a escravidão já vem de longas datas. Na Bíblia tem citações sobre escravidão dos povos. As próprias pirâmides, que são coisas fantásticas, foram levantadas à custa da escravidão. Então,
nós vamos ver que a questão da escravidão, ela acompanha, bem dizer, essa passagem que o ser humano vem fazendo pela Terra. Né? E, deixa eu tirar um pouquinho o óculos, senão eu não vou conseguir ler isso daqui, que eu peguei hoje para complementar, porque eu não estava lembrando muito bem. Então, só para vocês terem uma ideia. A escravidão no Brasil acontece logo após a sua colonização pelos portugueses. E os escravos são trazidos da África para cá também através de Portugal. Só que vocês sabiam que Portugal já foi escrava um dia? Olha que interessante que é como uma coisa vai puxar a outra. Levou eu a pesquisar sobre a escravidão e eu descobri isso daqui. Ó. Na época anterior à formação de Portugal como reino, existe registro da prática da escravatura pelos romanos e por vários outros povos que a gente vê por aí. Né? A escravidão dos cristãos capturados e dos Fagaliba. Depois da independência de Portugal, tem-se conhecimento de ataques piratas normandos às vilas costeiras portuguesas. E desses ataques, os piratas da barbárie, faziam entre a população costeira e das ilhas escravos e vendiam esses escravos portugueses no norte da África. Olha para vocês verem como é que é a história. Fazia a venda de portugueses escravizados no norte da África para trabalhar lá no regime de escravidão. Logo em sequência, século 17 para frente, né? A gente vê a escravidão, 16, 17, a escravidão vindo para o Brasil, trazida pelos portugueses, dos sul-africanos capturados lá e trazidos não só para cá, mas eram espalhados pela Europa e pelas Américas, esse tipo de escravidão. E tem a ver com a escravidão essa história, por incrível que pareça, porque ela começa em Portugal. Não sei, não me perguntem o porquê, mas ela começa em Portugal. Em 1660, José, filho de pais nobres em Portugal, nasce. 5 anos depois, nascimento de Maria, 1665. Almas que iriam se encontrar ao longo do caminho para formar uma família. José, como a escravidão ainda estava existente nessa época em Portugal, foi criado a sua vida toda dentro do regime da escravidão, sendo servido por escravos na fazenda do pai. Em 1685, José e Maria, após já um tempo de namoro e noivado, né, que naquela época não se costumava namorar e noivar muito, né? Já se casaram e formaram a primeira facção da família. Eu quero que vocês prestem bem atenção e me ajudem até, porque é difícil até o final dessa história guardar todos os nomes que vão aparecer. Isso que nós pegamos só uma facção da família. Não poderia abrir essa árvore genealógica, eu não conseguiria também falar aqui sobre a história do Espírito. Nós vamos pegar uma derivação de filhos e de netos apenas para poder chegar na história do Espírito, tá? Então, em 1685, José e Maria formam a primeira parte dessa família. Até então, nós não estamos sabendo aqui o que José fez nas encarnações passadas, porque ele teve a vida até aí. Por isso que eu falei que nós vamos contar daqui para frente esses acontecimentos, de uma vida, pelo menos, né? Dessa formação da família de José e Maria, nasce aqui Zezinho, que é o que eu quero onde vocês prestem atenção, 1687, aparece Zezinho nessa família. É através de Zezinho que nós vamos discorrer sobre a história do Espírito também aqui, logo após José. Também teve Marta e Mariazinha. Eram 3 filhos aí, né? De José e Maria. E a vida passa. Zezinho crescendo. Dali a pouco é a vez de Zezinho. Nós vamos montar a formação dessa família através de Zezinho. Zezinho, então, em 1712, depois de algum tempo de namoro e noivado, com Lourdes, forma mais uma parte da família. E em 1715, Zezinho e Lourdes já grávida do primeiro filho, eles mudam para o Brasil. A época que
Porque nós fomos descobertos em 1500. Só que levou um bom tempo até se começar a colonização real do nosso país. Tá? Então, quando Zezinho e Lourdes já estão vindo para o Brasil, Lourdes já está grávida. Tá? Lembra que eu falei que nós vamos manter a história em cima do Zezinho? Deixamos Marta e Mariazia, que também continuam a família por um outro lado. Mas é aqui que vai acontecer a história. Chegados ao Brasil, já como brasileiros, filho e neto, filho de Zezinho, neto de José, já nasce aqui o Eduardo. Cadê? Aqui em cima. Já nasce o Eduardo. Eduardo, então, filho de Zezinho e neto de José. Chega ao mesmo tempo em que Zezinho nasce, reencarna, desencarna em Portugal, em 1716 também, José, que seria o avô de Zezinho e pai de José. Avô, tá vendo? Não falei da confusão? Vão me ajudando. Avô de Eduardo e pai de José. E pai de Zezinho, na verdade, né? Porque foi José que desencarnou. Olha lá. Tá vendo a confusão na cabeça? Apesar de estar pronta, mas ainda esse negócio de família é complicado. A Luana que o diga, né, tia? Aqui. Bom, no Brasil, nessa época, estávamos no regime da escravidão. As fazendas só funcionavam no regime da escravidão ainda, né? Então, em 1746, o Eduardo, logicamente, dando prosseguimento, o que a gente faz na vida da gente? Ou que nós vamos pegar lá pelos nossos pais. Tivemos os avós, né? Que se casaram um dia, veio nossos pais, viemos nós, vem nossos filhos, que um dia vão também encontrar a sua alma aí na caminhada, vão ter filhos, é o processo. Por quê? É o processo evolutivo, no processo da reencarnação. Qual que é a maior bênção que um espírito pode ter? A reencarnação para aqui vir desfazer aquelas, ou refazer um trajeto ao qual ele não cumpriu por inteiro no passado. E, no processo evolutivo, estar caminhando, galgando para uma vida melhor, para a evolução espiritual. Nesse processo, então, Eduardo, já aqui no Brasil, encontra-se com Esther, namora, nova, casa, forma a família, fazendinha, trator, né? O que ele está puxando lá atrás? Nem sei o que é, eu estou sem óculos. É a vaca? A lata, é a lata do... É porque ele está na fazenda, né? Olha lá. E aí, dessa união de Eduardo com Esther, Joaquim, em 1748. Filho de Eduardo, neto de Zezinho, bisneto de José, que já tinha desencarnado. Até aí não tem nada demais a história, tem? Eu já acabei de falar, é o processo que todas as famílias vêm correndo ao longo do tempo. Até aí, está dentro do caminho, né? Vamos ver se vai mudar alguma coisa agora. Voltou. Pronto. 1778. Joaquim casa com Raquel, formam mais uma célula da família. Em 1780 nasce Rodrigo, filho de Joaquim e Raquel, neto de Eduardo, bisneto de Zezinho, trineto de José. Ainda não mudou nada, está normal. A história começa agora. Até aí estava tudo andando bem, né? Não que daí para frente vai andar mal, pelo contrário, vai ser a prova que um espírito precisava para ele estar se redimindo. Antes de eu tocar aqui, eu preciso contar uma coisa para vocês. Que durante o tempo que José viveu no meio de uma fazenda de escravos, mesmo depois que casado com Maria, morou com os pais nessa fazenda, apesar de ele tocar a fazenda do pai com a motivação de escravos, José tinha um quê diferente em relação aos escravos. José, ele batia dentro dele aquele sentimento de alguma coisa não estava certa.
mas ele era apenas uma pessoa naquele meio todo e que não tinha uma coragem plena de se rebelar contra a situação na época. Mas ele fazia umas coisas. Quando ele sabia que tinha escravos doentes, ou quando o pai não estava alimentando direito, ele fugia na madrugada pela janela da casa e ia até as senzalas levar medicamentos, tratar comida, aquilo que sem o pai saber, logicamente. Porque a situação era rígida. Então ele tinha, apesar dele ter assumido a situação do pai, tocado e tudo mais, a fazenda, mas ele tinha um lado diferente nisso daí, quando ele, na visão dele, né? Mas, em todo caso, ele ainda foi dono de escravos. Vamos lá. 1820, o Rodrigo, que até então é o trineto de José, vivendo, errei? Comentaram aí, eu falei trineto, está errado ou não? Hã? Está certo, né? 1820, Rodrigo tem um caso com Benedita, escrava da fazenda de seu pai. Ninguém viu isso, ninguém escutou sobre isso aqui, né? Hã? Quem é mais da minha idade deve lembrar da novela Escrava Isaura. Teve muitas novelas que falaram dos casos dos patrõezinhos, né? Com as escravas, não é assim? E que depois, como ela era uma escrava, não tinha como recorrer a direito nenhum, ela ia para a senzala com o filho era mandado para uma cidade, para a cidade grande estudar, e isso se separava. Depois de longo tempo acontecem as histórias, né? Eles se reencontrarem e no fim saber que era filho. Bom, não preciso contar. As novelas já contaram isso ao longo da vida. 1822 nasce a Benta, filha de Rodrigo e de Benedita, neta, afinal de contas era neta, não deixava de ser, neta de Joaquim, bisneta de Eduardo, trineta de Zezinho e tataraneta de José. Benta nasce e é criada na senzala, junto com os escravos. Benta, então, filha de Rodrigo e Benedita, vamos relembrar a história mais uma vez, neta de Joaquim, bisneta de Eduardo, trineta de Zezinho, tataraneta de José, tem um papel fundamental em conter, amansar, orientar e cuidar daqueles que um dia foram alvo de seu distrato no passado. Chegaram na conclusão de quem é Benta ou não? Hã? Chegaram na conclusão de quem é Benta ou não? Ou a história não está bem contada? Eu não sou muito bom de contar história assim, né? Mas, quer dizer, a oportunidade que aquele espírito, José, teve para rever as suas situações. Quer dizer, vamos voltar um pouquinho. Quando ele desencarna, acho que 1716, se eu não me engano, que eu não pude aumentar muito a história, né? Você vê que o tempo de reencarnação está pequeno para a gente, para as considerações hoje em dia. 3, 4, até 5 parentes nós temos espirituais aguardando uma oportunidade de reencarnação lá no plano espiritual. Quer dizer que se cada um que tem para nós passar por aqui na faixa de 70 anos, seriam pelo menos 350 para ter um reencarne novamente aqui, hoje em dia, né? Nessa época era mais fácil. Ainda estava se populando, né, o planeta, na verdade, né? Era uma terra nova que precisaria de nova população e tudo mais. Mas, por isso que eu falei, são todos fatos fictícios para poder contar a história. Então não leva muito em consideração esse tempo de encarne aí não. Mas foi a oportunidade que esse espírito... Então quando ele desencarna em 1716, e ele é levado para o plano espiritual, passa por um pronto-socorro, vai acordar daquela questão material que então não tinha a lembrança do plano espiritual dele, só aquela questão material que ele dava aqui. E ele começa a acompanhar de 1716 para frente essa evolução da família. E começa então a pesar na balança da consciência as questões boas e as questões ruins que ele teria cometido nessa última reencarnação. E aí, chamado ao plano de reencarnação, no plano espiritual, traz ele e começa a colocar as situações. Aí aquela hora
que o espírito escolhe, como a gente já sempre falou, né? Vim, quero ir, quero cumprir tudo dessa vez, quero voltar sem braço, sem perna, cego, surdo, mudo e tal. Aí o plano espiritual fala assim, não faz isso não, porque se você perder uma unha já, você já vai praguejar Deus a vida inteira por causa dessa unha. Quanto mais querer perder tudo. Lá embaixo a coisa é diferente. Não é assim que se faz. E o plano de reencarnação monta para ele, junto com ele, vai dando as opções do que José queria para poder vir. Quer uma prova maior do que essa? A última reencarnação, homem, rico, poderoso, de repente ele vem como? Branco, não esquecemos disso. De repente ele vem na pele de uma negra, como mulher, submissa, só que com esse trabalho que ele tinha. Porque olha só a data já. Nós estamos aqui, deixa eu voltar 1822. Nós estamos bem perto da abolição da escravatura no Brasil. Que foi 66 anos à frente disso daqui. E tenta, como eu falei, esse papel fundamental dentro da fazenda onde ela vivia, daquela pequena comunidade de negros, em acalmar, e é porque os negros estavam ficando, a gente vê pela história, que eles estavam se rebelando já nessa época. Nessa época já existia até o quilombo, que era para onde os negros fugiam e tinham aonde se recolher, se resguardar dos capitões do mato, de tudo, porque era um local bem escondido, né? Fala-se do quilombo até hoje, contam-se as histórias, né? De quilombo. E ela teve esse papel fundamental dentro daquela pequena célula comunitária dela, de escravos, em amansar, orientar e cuidar, para que esse processo, porque ela já tinha em si, acho que lá dentro a gente sempre traz dentro da gente, na verdade, aquilo a que nós viemos aqui, né? O Ivan costuma dizer sempre isso, quando a gente fica muito querendo saber o que foi no passado. Vê o que você foi hoje, você foi 10 vezes pior, ele fala, né? Ele fala, ai meu Deus do céu, não pode ser, né? Mas é mais ou menos por aí. Então, aqui ele teve essa oportunidade e ela teve um papel fundamental nessa história também, a importância no processo da abolição da escravatura no Brasil. Aos 65 anos, no ano de 1887, ela recebe sua carta de alforria, um ano antes da abolição da escravatura. Mas continua firme na briga pela libertação de seus irmãos de raça, que acontece em 1888. Na verdade, aconteceu no papel em 1888. Tá? Porque nesse mesmo local onde eu fui pesquisar sobre a escravidão, nós encontramos relatos até no final do século XIX, uma manutenção muito grande de escravos ainda. E não deixamos de ver na televisão esses dias, quando eu falo esses dias, acho que uns 5 anos atrás, 4, não lembro, passou uma reportagem na televisão, uma fazenda no Pará, que o pessoal estava trabalhando em total regime de escravidão. Eles ganhavam, só que o fazendeiro mesmo vendia a comida, a roupa e tal. Então, quando ele ia acertar no fim do mês, ele estava devendo, quer dizer, na verdade não recebia nada, ele estava devendo para o próximo mês já. Então, a gente vê na questão da cana-de-açúcar, não faz muito tempo a nossa região, teve casos desses que estavam vivendo, até animais são tratados melhores do que pessoas que foram trazidas de Minas, de outros locais para trabalhar aqui, e acabaram em situações de escravidão total. Quer dizer, em pleno século XXI nós estamos vendo isso daí ainda. Tá? Isso que nós estamos aqui dentro do estado de São Paulo, porque se a gente sair para essas regiões mais pobres, nós vamos encontrar muito regime de escravidão ainda. Tá? E ela desencarna em 1892 aos 70 anos. Esse processo, gente, quando eu pensei em falar sobre isso, é justamente para a gente pensar, eu acho que foi justamente aquelas questões do que o Ivan ficava falando, né? Você quer saber o que você foi no passado? Você quer saber por que você passa por isso hoje? Ou o que você foi no passado? É só ver o que você é hoje, as má tendências que você tem, que você foi 10 vezes pior. E isso leva a gente a ver situações.
Essa é uma história bem leve até. Tá? Uma provação difícil para um espírito, eu acho. Não deve ter sido fácil passar para aquelas mulheres que viveram dentro do regime de escravidão. E a visão que eu tinha nas madrugadas que eu acordava dessa benta é aquela tipo a tia Anastácia do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Quem é da minha idade acho que lembra um pouco, que hoje mudou um pouquinho. Esses dias eu estava na televisão, vi no passado, mas não é igual aquela do passado. Não, mas mais ou menos tipo aquela tia Anastácia, aquela mãezona que abraçava todo mundo, que, né, tinha o colo sempre pronto. Era essa a visão que veio para mim de benta nessa história de um espírito. Quer dizer, na verdade, José reencarnado como mulher, como negra, submissa, pobre, totalmente diferente daquilo que ele passou lá. E cumpriu. Aqui nós estamos colocando um espírito que conseguiu cumprir aquilo que ele programou para a sua vida, para vir aqui nessa reencarnação e recuperar as suas faltas do passado. Agora, quantos espíritos no meio do caminho não abandonam essa situação? Não fraquejam no momento e não conseguem cumpri-las e desviam novamente a sua vida, arrecadando mais compromissos ainda para uma nova reencarnação. Então, vamos refletir bem sobre essa história e vamos tentar colocarmos no lugar daquele espírito. Ou vamos tentar montar na nossa mente como pode ter sido a nossa história. Quais são as maiores dificuldades que nós estamos tendo nessa vida hoje? Quais são os maiores entraves que nos aparecem? Será que são por acaso? Será que eu fui premiado por Deus para ter tudo isso de carga na minha vida? Ou será que eu assumi o compromisso de resgatar lá atrás aquilo que eu fiz de errado e dentro desse compromisso eu tenho que ter esses entraves, esses tropeços, essas pedras no meu caminho que é para mim poder, através desses tropeços, eu evoluir? Afinal de contas, a pedra no caminho nada mais é, se a gente for analisar, aquele problema que aparece para a gente poder o quê? Saná-lo. Mas sanamos o problema, vamos encontrar outro. Isso, infelizmente, nesse processo que nós estamos ainda no plano de expiação em provas, não temos como solucionar um problema e amanhã não aparecer um outro. E tem um porém. Quando nós vemos esses tropeços, essas pedras no caminho como problema, aí fica mais difícil de enfrentá-los. Porque quando nós enxergamos aquilo como oportunidades para que nós estejamos melhorando, a situação muda até no contexto da nossa cabeça. Aquela questão da aceitação. Eu gosto de fazer essa colocação. Eu faço bem assim, porque eu sou muito preguiçoso, eu precisava andar, caminhar, né? Nós dois, né? Precisávamos correr, nadar. Não, você não é só eu. Para perder um pouquinho dos... Eu não gosto de exercício e tal. Né? Muitas vezes tem que dar uma caminhada para ir na padaria, tem que ir na padaria, tem que ir andando, né? Aí, de repente, você passa na rua e encontra aquela pessoa numa cadeira de roda, tentando se locomover através de duas rodas embaixo dele, no braço, fazendo uma força danada, né? E com um sorriso na orelha, gente. E a gente reclamando muitas vezes para andar na esquina buscar um pão. Quando eu falo isso, eu estou colocando eu mesmo na situação, porque eu vejo isso e me chama a atenção disso. Tá? Então, vamos ver por esse lado a situação. A aceitação dos nossos entraves, das pedras que aparecem no caminho, muitas vezes, esse e-mail rodou muitos e-mails por aí. Eu achei interessante ele. Vamos ver se eu vou lembrar mais ou menos o conteúdo da história. Mas o cara estava passando de avião, atravessando de um país para o outro, o avião cai. E ele se isola, não é o filme O Náufrago não, viu, né? Mas o avião dele cai e ele fica nessa ilha sozinho. Aí não aparece ajuda, passa um dia, passa 2 dias, ele desanimado, por que isso vai acontecer? Bom, eu vou ter que ficar aqui, deixa eu começar. Começou a levantar uma casinha para ele. E vai para dentro da floresta, traz material, ergueu a sua cabana. E é onde ele se refugiava dos temporais, do sol quente e tudo mais.
Um dia ele sai para dentro da mata buscar alimento, quando volta, a cabana estava em chamas. Aí ele se revolta completamente contra Deus. Por quê? Já me colocou aqui nesse mundo sozinho, estou perdido e não sei o que tem, tá? E naquela lamúria reclamando, acaba adormecendo. E de repente toma um susto pela manhã e acorda com o barulho do navio. Ele assustado olha, tá, mas o que vocês estão fazendo aqui? Ué, nós viemos te salvar. Mas como vocês me acharam? O sinal de fumaça que você mandou. Então, Deus age de forma na vida da gente, colocando muitas vezes uma coisa que parece um problema, hoje, porque a gente é imediatista, mas isso traz uma visão para frente diferente daquela que nós estamos pegando. O imediatismo nosso não deixa muitas vezes a gente ver que aquele problema é para melhorar para nós mesmos. Pensem nisso, daí essa história eu achei muito legal na coisa, porque até eu, quando eu cheguei na parte que pegou fogo, também me revoltei, depois que eu fui ver o conteúdo da história no final, que eu achei muito interessante. Então, e é mais ou menos por aí, as coisas acontecem, o imediatismo nosso toma aquilo como um problema que parece que ninguém tem problema, só a gente, é maior do que de todo mundo e tal, mas normalmente isso daí é para trazer alguma coisa para frente melhor para a gente. Porque Deus não fica nos punindo, pelo contrário, Ele nos abre portas todos os dias. É nós que não encontramos a porta certa para passar. Tá bom? Uma boa noite a todos. Deixa eu fazer um convite, gente. Eu estive com o Orson essa semana, lá em Matão. Fui fazer uma visita para ele e gravei um programa de rádio inteirinho com o Orson e com o Francisco Coelho, que vai ser um palestrante que vai estar aqui em agosto com a gente. Essa entrevista ela vai estar formatada e vai sair ao ar na rádio, nesses programas das terças-feiras que o Roberto já falou, que é o programa Meditação, para quem não sabe, acontece todas as terças, das 20 às 21h30, quando o assunto está muito empolgante, vai até 22 aí. E o do Orson vai dar para fazer umas 2 ou 3 programas. No caso, essa entrevista vai ao ar no programa quando eu faço, que é sempre a primeira terça-feira do mês. Para quem quiser escutar o que nós conversamos lá, batemos um papo, é só estar ligando aí. Eu vou ver se consigo formatar a primeira para esse primeiro programa de junho aí. Não sei se vai dar tempo. Se não, logo no 1º de julho já vai ter também. E o Orson me falou muito sobre essa pessoa aqui, ó. Ele falou: Pedro, incentivem as pessoas a ver o Kennedy. Elas não vão se arrepender. Kennedy, ele vai estar no SEC, no dia 2 de junho, que é um sábado, a partir das 20 horas, ele vai estar falando sobre o Evangelho de Jesus como cura e saúde do Espiritismo. Tá? O mais interessante, eu já tentei falar sobre isso, eu gosto da área científica, já falei sobre cura e tal, mas é diferente um piloto de barco falar sobre ciência, é complicado, sobre medicina. Só que Kennedy Martins, ele é um psicólogo clínico, reside em Sertãozinho, é vinculado ao Centro Espírita Deus e Caridade da mesma cidade, faz parte do GRAAUS, que é o Grupo de Recuperação de Alcoólicos e Dependentes Químicos Augusto Silva. É membro da Associação Brasileira de Psicoterapia Cognitiva. Atua na área de clínica atendendo adultos. Coordenador de grupos de estudos doutrinário e palestrante. Sua experiência profissional, aliada ao conhecimento espírita, traz informações importantes. Participe conosco. Quem lembrar o nome de cabeça e quiser ver alguma coisa sobre Kennedy, ele tem alguns vídeos dele no YouTube. É só digitar Kennedy Gomes Martins e vocês vão achar lá. Eu vi uma parte que o Orson me mostrou, uma pessoa com uma didática muito fácil, com um conhecimento muito amplo da causa a qual ele vai falar. Então, para quem estiver interessado, dia 2 de junho, lá no SEC, fica aberto o convite para todos aí, tá bom? Uma boa semana a todos aí, até para a próxima.